Deus. 91, versículo 2. Louvado seja o Senhor Deus de Israel. Amém? Todos encontraram? Vamos ler aqui o versículo 2. Louvado seja Deus. Que fala assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém? Os irmãos podem se assentar, né? Amém? Esse primeiro versículo, né, do livro de Salmos 91 já fala exatamente, né, da confiança em Deus, que Ele é nosso refúgio e fortaleza, né, em quem a gente pode confiar, né, em quem a gente pode esperar. E Deus, Ele fala através já desse versículo 2, Ele fala assim, né, quando Ele fala, Davi, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, né? Aqui está falando da confiança que nós temos que ter no Senhor. Amém, igreja? Você que está assistindo aí na sua casa, pega a sua Bíblia também, né? Abre no livro de Salmos 91, versículo 2, e vamos ler junto aqui. E aqui fala da confiança, que nós temos que confiar no Senhor, né? Não só nos dias bons, mas temos que confiar em todo o tempo no nosso Deus, amém? E o versículo 4 fala assim, o 3, versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor, Ele te livra, igreja, de todo mal, amém? Por isso nós temos que confiar em Deus, temos que buscar a Deus, né? E temos que ter essa confiança em Deus, porque aqui fala que Ele te livrará de todo mal. Ele te livra do laço, Ele vai te livrar dessa doença que está aí, esse vírus maldito, né, que está aí, correndo à solta. Deus, Ele tem cuidado de você até aqui, e Deus, Ele vai te guardar e vai te livrar. E não só você, mas como toda a sua casa e sua família, amém? Louvado seja Deus. E fala assim, ó, Ele livra do laço do passarinheiro e da peste, né, que é a doença. A peste que é a doença que está aí fora. Deus, Ele hoje quer falar com você através desse livro de Salmos, né? E Ele quer dizer para você confiar nele, para você não parar, para você não ter medo, né? Não temer o mal que está aí fora, a doença, mas para você confiar em Deus, porque Ele está cuidando de você, amém, igreja? Louvado seja Deus. O versículo 4 fala assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Deus, Ele cuida de você. Igreja, quando Ele, aqui na palavra de Deus, Ele fala que você está debaixo das suas penas, é porque o Senhor, né, o nosso Deus, Ele nos cobre com as suas mãos, Ele nos cobre com as asas. E quando Ele diz que vai cuidar de você, Ele vai cuidar, né? Em todo o tempo Deus tem cuidado. E quando fala aqui, olha só, fala aqui, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo, né? Você tem que confiar em Deus, tem que andar em verdade, né? Não só dizer assim, eu confio em Deus, mas aí não tem, né, não tem aquele coragem de vir para a igreja buscar. Dizer que confia em Deus, igreja, e ficar dentro da sua casa, no aconchego do seu lar, né, é fácil demais. Tem que falar que confia em Deus, né, e vir buscar o Senhor. Vir buscar a Deus, não temer. Nós não devemos temer a esse mal que está aí fora, né? Nós não devemos temer a praga alguma, porque ela não pode chegar até nossa tenda, até sua tenda, amém? Deus, Ele fala através da palavra dEle que mal nenhum chegará até sua casa. Amém, igreja? Então você está protegido por Deus. A sua família está protegida por Deus, né? Os seus pais, os seus irmãos, todos da sua família vai estar protegido por Deus, porque Deus, Ele está cuidando deles, amém? Então não tenha medo, não se apavore, não entre em pânico, amém? Né? Porque a gente, se você vê hoje, os dias de hoje, se você for olhar pelo que dizem, pelo que fala em jornais, né, na televisão, você entra em pânico, mas você não tem que ouvir eles, mas tem que ouvir a voz de Deus, a voz do teu Criador. E Ele fala nessa noite para que você confie nele, amém? E aqui no livro, no versículo 5, fala assim:
Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia. Você não tem que ter medo da noite, né? E nem da seta que voa durante o dia. Você que não tem que ter medo de nada. Se você confia em Deus, você não tem medo de nada. Você anda de cabeça erguida, porque Deus está cuidando de você. No momento em que você, igreja, confia em Deus, você coloca a sua confiança no Senhor, né? Você sai da sua casa confiando em Deus, o Senhor imediatamente Ele envia um anjo para cuidar de você. O Senhor Ele envia anjos para cuidar, para lutar, para guerrear pela sua vida. O inimigo a todo tempo, ele está tentando te derrubar, ele está tentando destruir sua família. Mas Deus, Ele envia anjos para cuidar e proteger de cada pessoa da sua casa e da sua família, amém? Eu me lembro que, né, no dia que, eu nunca vou esquecer, né, o que Deus falou lá naquele monte, no dia que a gente foi lá. Que o Senhor, Ele falou assim, através da vida do nosso pastor, que enquanto a gente adorava, enquanto nós estava fazendo a obra dele, que Ele estaria cuidando e protegendo a nossa casa. E cada vez que as pessoas falam para mim, você não tem medo? Eu digo, eu lembro do que foi dito naquele monte. Eu me lembro de todas as palavras que o Senhor falou através do homem de Deus naquele monte. E eu falo, eu não vou temer, eu não tenho medo. Porque enquanto eu adoro, enquanto eu busco a Deus, Deus cuida da nossa casa, da nossa família. Amém? Então você não está nessa noite aqui por acaso. Deus te trouxe aqui neste lugar para dizer para você, confia em Deus, porque de você Ele cuida e da sua família, amém? Louvado seja Deus. E quando fala assim, ó, o 6, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele cuida de você em todo o tempo, né? Ele está cuidando da sua vida, você não tem que ter medo de nada. Amém, igreja? Você não tem que ter medo de nada, porque Deus Ele está cuidando de você todo o tempo, né? Todas as horas do dia, Deus Ele está cuidando. Ele fala que Ele cuida de dia, Ele cuida de noite. Ele te protege de dia, te protege de noite. Então não tenha medo, né? Confia no teu Deus, porque Ele é contigo. E Ele não vai te deixar só, te desamparar. Amém? Glória a Jesus. E quando Ele fala aqui no versículo 6, Ele fala... Glória a Deus, na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia, não tenha medo. 1000 cairão, olha o 7 que diz aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Amém? Glória a Jesus. Deus fala, né, através dessa palavra, desse versículo, fala que não importa quantos inimigos, né, não importa quantas lutas que venham na sua vida, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, só que você não vai ser atingido, amém? Você vai ser um soldado que você vai continuar de pé, né? Que você não vai ser atingido pelas lutas, pelas enfermidades, né? Pelas guerras que está aí fora, você vai continuar de pé, de cabeça erguida, porque, né, Deus Ele vai vencer por você essas batalhas, essas lutas, essa doença, essa enfermidade que está aí fora, né? Esse vírus que veio para atrapalhar a vida de muitos e até mesmo para levar com a permissão do Senhor, porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E como o pastor já falou aqui na igreja, que mesmo que ele chegue até você, mas ele não vai te derrubar, ele não vai te destruir, porque você é protegido por Deus. Você é a diferença, amém? E quando você busca a Deus, quando você confia em Deus, Deus entrega vitórias grandiosas para você. E eu creio que tudo o que está acontecendo agora é para a glória do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, que muitos vão ser os testemunhos a ser contado aqui neste altar, amém? Quando tudo isso passar, vai ser muitos testemunhos que as pessoas vão querer contar, vai armar filas para contar, porque vão falar do cuidado e da proteção de Deus na vida de cada um deles, amém, igreja? Porque esse ano é o ano das realizações. Deus vai realizar muitos sonhos. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. E não é um vírus que vai tirar isso de você, amém? Mas confia em Deus, anda nos caminhos do Senhor, permaneça fiel a Deus. Não brinca com Deus, porque com Deus não se brinca, amém? A gente não pode brincar com Deus. Deus não é um brinquedo, amém, igreja? Você tem que ser temente a Deus.
Às vezes a gente teme mais o homem do que a Deus. Teme mais o diabo do que o Deus. O diabo, ele não pode fazer nada com a gente se Deus não permitir. Amém, igreja? Então temos que confiar em Deus. Quando falar aqui, olha, 1000 cairão ao teu lado. Todas essas enfermidades que estão aí fora podem vir para te atingir. Mas 10.000 anjos do Senhor vai estar à tua direita para te proteger. Amém, igreja? Confia em Deus. Quando, eu sempre me lembro da história de Davi. Hoje um culto das causas impossíveis, para Davi seria impossível vencer aquele gigante. Você imagina uma pessoa de 1,50 m e um gigante de 3 metros e poucos. E Davi, ele confiou em Deus. A confiança dele foi tão grande, a fé em Deus. Ontem o pastor falou muito da fé, a fé que nós temos que ter em Deus. E quando Davi, ele saiu dali, ele era um menino. Davi era um menino. Que possibilidade Davi tinha de vencer um gigante? Nenhuma. Mas Davi se aborreceu porque aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. Então, igreja, quando ele colocou a fé, quando Davi, confiou em Deus, teve a confiança em Deus, ele levantou a cabeça e ele saiu dali marchando. Ele não olhou o tamanho que ele tinha. Ele nem parou para olhar o tamanho que ele tinha. As pessoas olharam, Os irmãos de Davi olharam o tamanho dele. Aquelas pessoas olharam o tamanho de Davi, mas ele não olhou. Ele olhou o tamanho do Deus que ele servia. Então, tudo que você está vivendo hoje, quem sabe tem sido gigante. Você às vezes pensa que é. Às vezes você tem momento da sua vida que o inimigo ele tem soprado no seu ouvido e falado, vai ser impossível você vencer. Mas eu te digo uma coisa nessa noite, confia no Senhor, Você que está aqui nessa noite como igreja, você que está assistindo, confia em Deus. Olha que palavra linda que Deus mandou para a sua vida nessa noite, Que 1000 vai cair ao teu lado, mas 10.000 vai cair à tua direita. Igreja, você não vai ser atingido, pode cair quantos for, amém? Porque o tanto de pessoas que vai cair de um lado ou do outro, Deus ele vai enviar anjos e anjos multiplicados para cuidar de você. E quando essa palavra, ela fala que você está protegido debaixo das asas do Senhor, Deus está falando que está te protegendo, Deus ele fala que está cuidando de você. Então quando Davi desceu aquele vale, mudando um pouco, que é hoje culto das causas impossíveis, isso é impossível, seria impossível se ele não servisse a Deus. Ele desceu aquele vale e aquele gigante ele dava risada, ele ria muito. Quem sabe o inimigo tem rido da sua cara. Mas Deus, ele vai cuidar e vai entregar a vitória. E ali Davi saiu naquele vale, um menino pequeno. E aquele gigante olha para Davi e fala, quem é esse? Em circuncisão. Então, quem é esse daí que vem enfrentar? Ele chegou a falar, o gigante, que ia pegar Davi, ia matar. E que ia dar sua carne, para os cães. E para os animais. E ele não sabia, aquele gigante, que do lado de Davi, na frente dele, tinha um Deus grande e poderoso. E Davi falou, você vem a mim. Quem sabe hoje você está numa situação assim, você olha e você não vê saída. Nós sabemos que em meio a essa crise, está acontecendo muitas coisas. E quem sabe você olha e você não vê saída, mas Davi falou assim, se você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Nunca deixe de confiar nesse nome, Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos. Amém? E quando ele falou essa palavra, que aquele gigante veio com toda a ira, toda a fúria, para atingir Davi. Davi pegou uma pedrinha e uma funga, rodou e acertou. E derrubou o grande gigante. Então, igreja, usa o que você tem. O que você tem hoje para você usar. Quem sabe você hoje fala, pastor, eu não tenho, eu não tenho muita coisa para me usar. Você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui na igreja. Se você não tivesse fé, você não estaria aí assistindo esse culto. Você estaria fazendo outra coisa. Então você tem fé sim. Você tem fé para derrubar esse gigante que está na tua vida. E não se preocupa com o que pode vir, com o que pode acontecer. É como o nosso pastor falou aqui.
Mesmo que esse vírus chegue até você, até sua casa, você não vai ser derrubado. Ele não vai te derrubar, porque você serve um Deus que é maior do que esse vírus. Igreja, Deus cuida da sua casa quando você acredita, quando você tem fé. E você está aqui porque você tem fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas você tem. E através dessa pequena fé que você tem, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Na sua vida financeira, na vida sentimental. E o mais importante, na vida espiritual com Deus. Amém, igreja? E a derrota daquele gigante foi muito grande. Mas não foi Davi que venceu ele, foi Deus. Então não é você que vai vencer essa luta que você está vivendo. Não queira brigar com as suas forças, né? Não queira usar as suas próprias forças, mas usa a força do Senhor, porque Deus ele vai derrubar esse gigante, amém? E o versículo aqui fala, olha só o que fala. Ainda no 7 fala assim, né? 1000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você não vai ser atingido, amém? Louvado seja Deus, somente creia em Deus. O versículo 8 fala assim: somente com os teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é tudo que nós precisamos, né? Deus, Ele é muito bom, igreja. Ele é muito bom, né? E você que está de pé, se você está bem, é porque o Senhor, Ele cuida de você. Amém? O versículo 10 fala assim, ó: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que Deus falou lá no monte, né? Que Deus ele não ia permitir que nenhuma praga, que nada, nenhum mal chegasse. Então, o que Deus ele fala para você nessa noite que veio aqui buscar o Senhor. Você que nessa noite veio buscar a Deus com aquela fé no coração. Você que está aí assistindo a reunião. Você que está ouvindo essa palavra. Olha o que Deus fala para você nessa noite. Ouça. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegar à tua tenda. Igreja, nada vai acontecer, porque o Senhor ele está cuidando de você. Amém? Confia nesse Deus. Tenha fé, né? Confiança. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele cuidou daquele povo em meio a deserto. Deus não permitiu que o inimigo, né, em nenhum momento viesse atacar. Mas em todo momento o Senhor estava lá para proteger e defender aquele povo, né? Então, por mais que seja difícil, por mais que venham as lutas na sua vida, confia no Senhor, teu Deus. Porque Deus ele está cuidando de você. Amém? E o 11 fala assim, ó: porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar. Oh, glória a Deus. Que palavra linda que Deus mandou nessa noite. Para te guardar em todos os teus caminhos. Deus ele vai te guardar em todos os caminhos que você fizer. Igreja, essa palavra que Deus mandou nessa noite, que Ele está guardando você, que Ele está cuidando de você, e que nenhum mal vai chegar até você, amém? Que Deus Ele vai enviar anjos para cuidar de você. Deus vai enviar anjos para te proteger, né? E suprir necessidades que você precisa, né? Suprir todas as necessidades que você precisa. Porque quando Deus Ele cuida, eu faço questão toda vez, né? Eu sempre falo, eu confio em Deus, então eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e elas falam: irmã, eu estou passando. Eu digo: confia em Deus. Confia em Deus. É o que eu sempre falo, confia em Deus, dá confiança em Deus. E confiar em Deus não é só olhar quando você está bem, quando está tudo bem, quando o seu armário está cheio. Confiar em Deus, igreja, que eu digo para você nessa noite, é quando mesmo você olhando e não vê nada, mas você confiar pelos olhos da fé. É mesmo a sua vida está uma bagunça, quando a sua vida não tem nenhuma saída, nenhuma solução, mas você tem a fé e confia em Deus que tudo vai dar certo, que no final tudo vai se resolver, né? Então isso é a confiança em Deus. E esses dias difíceis, né, tempos difíceis do ano passado que eu passei, eu sempre falo, né, o que Deus ele está cuidando da gente.
E esses dias eu contando que o que Deus fez na minha vida foi muito grande. O que Deus fez na minha vida foi maravilhoso no final de 2019. Porque eu falei para Deus assim: Deus, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes maravilhas. E eu fui acometida de uma enfermidade muito grande, né, no pulmão. Que os médicos disse que não tinha que furar o meu pulmão com agulha para tirar todo o líquido, para que eu não morresse. E, né, como eu já falei várias vezes aqui, mas faço questão de falar para exaltar o nome do Senhor. E para dizer para você que está aqui, para você que está assistindo, que nosso Deus é o Deus do impossível. Que Ele faz aquilo que está impossível se tornar possível na sua vida. E Deus, Ele fez na minha, no final de 2019... Deus me deu uma vitória muito grande na minha saúde. Eu estava com um derrame pleural, água no pulmão. Eu conheço pessoas da família do meu esposo que teve água no pulmão e morreu, faleceu. Hoje eles não estão vivos porque não conseguiu sobreviver. E eu, pela graça e misericórdia do Senhor, eu confiei em Deus e Deus me deu vitória. E no final de 2019, começou em agosto, quando foi no finalzinho de 2019, eu pedi a Deus esse milagre, essa graça. E eu falei para Deus: Deus, eu confio em Ti, eu não vou morrer desse mal, porque eu confio no Senhor. E mesmo gemendo, mesmo sem ar, mesmo com muito pouco ar, porque eu dormia e eu ficava morrendo sufocada. Hoje você veio aqui, você fala: eu não acredito, mas eu tive sim, eu tive muito mal. E eu fui parar no hospital por várias vezes. A gente ficava a noite inteira no hospital. Eu sendo furada, eu não aguentava mais. E eu falava para Deus: eu confio em Ti. Eu não vou desistir da vida, porque eu confio em Ti. E os médicos me furavam a noite inteira. Meus filhos em casa, eu deixava a Sara no comando da casa para cuidar dos irmãos. E eu ali dentro do hospital, eu sendo furada, eu falava para meu esposo, eu falava: eu não aguento mais essa situação. E confiando em Deus, eu era toda furada. Eles furavam meu braço, meus dedos, meu pulso. E eu dizia: eu não aguento mais. Eu chorava e eu falava, mas eu dizia assim: eu sei que o Senhor está aqui do meu lado. Eu chegava a conversar com Deus do meu lado. Eu não sei nem como que diz que o crente é doido, pois eu sou doida mesmo por Jesus. E Deus, Ele no final de 2019, né, o pastor, ele orava e eu dizia: pastor, ora, né, e a gente orando em oração. E eu pedi para Deus, eu falei para Deus: Senhor, eu confio em Ti, que eu não vou vir mais aqui nesse hospital para ser furada, né, para tirar água do meu pulmão. E quando eu fui, no final de 2019, eu fui fazer exames, que eram os últimos exames, o médico falou, só 6 meses depois que eu fui fazer exame, a água não estava mais lá. Para a honra e glória do Senhor, Deus tinha me curado. E aquela água que estava me afogando, o meu pulmão já não estava mais. Então, igreja, essa palavra de Deus diz nessa noite: confiar em Deus, porque é o que Deus fez na minha vida. E eu tenho confiado em Deus, eu tenho confiado. E essa palavra, quando ela fala assim: nenhum mal te sucederá, praga alguma vai chegar, né? Então é porque nenhum mal vai chegar até sua tenda. Porque mesmo que chegue, mas não vai derrubar, não vai te atingir. Porque o Senhor Deus vai proteger sua vida. E Deus me protegeu, Deus me deu vitória. E eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Essa palavra de Deus, ela fala em todo o tempo aqui, né? O 11 fala assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Deus, Ele dá ordem aos anjos para cuidar de você, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus, Ele dá ordem aos anjos para cuidar de você. Você não tem que andar com medo, que ter medo. Sim, usar sim o que precisa, fazer o que precisa, né? Como o pastor tem falado aqui, temos que nos cuidar, mas a gente tem que confiar em Deus. E Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai dar ordem aos anjos para te proteger, para cuidar da sua casa, da sua família. Mas você não pode desistir, você não pode parar. Você tem que continuar lutando. Você tem que continuar vindo à igreja, buscando o Senhor. Não tem que ter medo, olhar e falar, ver um jornal na televisão e falar: hoje eu não vou para a igreja porque o negócio está feio, está morrendo, não sei quantos. Não, não, não. Não assista jornal, não olhe. Igreja, abre os seus olhos somente para o que Deus fala. E se Ele fala que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você, amém? E te proteger. Esses dias eu
recebi uma grande vitória do Senhor esses dias, porque, né, a gente estava esperando, eu esqueci o nome, o valor emergencial do governo, e a gente estava em espera, e eu lá, ansiosa, orando ao Senhor, e quando eu falei para o meu esposo, eu falei, eu vou buscar o Bolsa Família, que eu pego todo mês, é rapidinho o Bolsa Família, né, um valor do Bolsa Família. Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida, quando nós servimos, quando nós somos fiéis ao Senhor. E eu percebo que quando você é fiel a Deus, mesmo que seja no pouco, Deus, Ele te coloca no muito. Igreja, aí eu fiquei ali esperando, e eu falei para o meu esposo, eu vou buscar o Bolsa Família. E como que eu falo? Aí, né, as pessoas falaram assim, fala para... Quando você chegar lá, você não fala que veio receber Bolsa Família, mas que veio receber o salário emergencial. É uma coisa assim, né? E eu cheguei lá, então a moça falou sim. Eu falei, moça, eu vim buscar o auxílio emergencial. Eu falei assim... Aí, o que eu esperava, olha só como Deus é na nossa vida, como Deus, Ele é lindo, maravilhoso na nossa vida, quando a gente faz a vontade dEle, e quando a gente é fiel ao Senhor. E quando eu cheguei lá para pegar o valor do auxílio emergencial, que é de R$600, porque a gente é casado, né, e era o valor de 600. Aí quando eu olhei para a moça, que eu disse, moça, eu vim buscar, ela falou, o RG eu dei, aí ela falou assim, a senhora vai fazer transferência? Eu falei, de 600? Não, eu vou levar. Aí ela me deu, pegou o valor, me deu. Eu estou contando aqui para exaltar o nome do Senhor, para você ver que Deus, Ele é maravilhoso. E quando eu peguei, igreja, aquele valor, aquele bolinho de dinheiro, né? E assim, eu falei, mas aqui tem 600. E eu olhei o papelzinho, né? Aquele papelzinho que sai. Quando eu olhei, tinha o valor dobrado de R$1.200. E eu disse, Senhor, obrigada, eu não mereço tanto, mas o Senhor é fiel e maravilhoso na nossa vida. Igreja, acho que foi o mês que eu fiquei tão feliz, que eu disse, hoje eu vou dar um dízimo para o Senhor, que realmente, né, eu quero dar muito mais, que o Senhor me abençoe muito, para que eu possa ser uma dizimista, né, que Deus venha me abençoar, para que eu seja dizimista fiel ao Senhor, e que eu venha ajudar muito essa obra, esse ministério que me acolheu com tanto carinho. E que por causa, né, dessa obra, desse ministério, eu tenho a minha família hoje unida, e eu estou de pé. Porque se eu não tivesse conhecido esse ministério, eu não estaria aqui, minha família não estaria aqui, estaria toda destruída. E eu agradeço a Deus, por isso eu quero ser uma dizimista assim, fiel, e quero dizimar um valor muito grande em nome do Senhor Jesus. E ali eu peguei o valor, quando eu olhei o papel, eu falei 1.200 dobrado. Eu falei, obrigado, Jesus. Foi tão bom a igreja comigo, porque, né, naquele dia que eu fui lá, eu fui contando com R$600, e Deus me deu dobrado o valor, amém? Então o que Deus tem feito na minha vida, eu digo, eita, mas, né, eu me surpreende a cada dia, Deus me surpreende. E por isso que eu falo para você hoje, o que eu estou falando aqui, é para exaltar o nome do Senhor, é para dizer para você, confia em Deus. A palavra falou hoje aqui, que você tem que confiar em Deus, e que não tem que ter medo do que está acontecendo, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Só não para, continua vindo para a igreja, continua buscando, quando você sair da sua casa, levanta a cabeça, confia que Deus vai te proteger, não tenha medo, né? Confia em Deus, porque Deus, Ele está zelando da sua casa, da sua família. E eu tomo posse do que eu ouvi lá no monte, da palavra que Deus usou a vida do nosso pastor para falar. Eu não esqueço, cada vez que vem o medo, que quer vir o medo, eu falo, não vai vir o medo, porque eu tomo posse do que foi dito lá no monte sagrado. Amém, igreja? Essa foi a palavra de Deus para o seu coraçãozinho, né? E cada vez que você tiver medo, lembra dessa palavra, confia em Deus, chegar até sua casa, amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja. E agora eu vou